Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Boa noite, companheiros e companheiras. Estamos aqui ao vivo com Café com MST, especial hoje, Cultura e Resistência, terceira feira da Reforma Agrária. E estamos aqui hoje para a gente conversar. Vocês podem estão nos acompanhando aqui pela nossa página no Facebook. Estamos falando diretamente, conversando aqui do Armazém do Campo, Alameda Eduardo Prado 499, um espaço também de produção e que a gente pode conhecer os produtos da reforma agrária produzidos nos assentamentos e acampamentos do MST. Hoje, um programa especial ao vivo, transmitido ao vivo aqui e com um grande companheiro, Ciba. Nossa, aqui, Ciba, a gente trocar uma ideia um pouco desse grande tema da cultura e resistência e também da feira, o que significa isso, a produção. A nossa compreensão de produção de alimentos, ela está vinculada à nossa produção de cultura, de resistência, da nossa própria produção e reprodução, da nossa existência humana, né? Como é que a gente vai configurando nossas relações. Então, Ciba, um pouco nesse contexto, né, da arte, da cultura como resistência, como é que você vê, né, primeiro assim, a sua participação na feira e como que você vê a terceira Feira Nacional da Reforma Agrária nesse contexto, né? O que todos esses temas que abordam a feira, como que você vê isso? Eu já sou público da feira, né? De chegar na feira, de ir para a feira, de perceber a feira como mais do que um lugar de venda, de escoamento de uma produção, muito mais como um lugar de encontro. Dá para perceber que é um grande encontro, que vem gente do país inteiro e que tem uma mensagem muito forte. Uma mensagem importantíssima, cada vez mais importante para o nosso país, do quanto que esse conceito de agricultura, esse modo de pensar a terra, ele cada vez mais é fundamental para o país que a gente está vendo se desenrolar no momento presente. E então frequentar essa feira já tem essa impressão forte de sentir, saber de tudo isso. E tem um lado que era cruel para mim, que é estar ali na feira, vendo as coisas e tal, e o pessoal, os meus amigos no palco, passando som, tocando, e eu, rapaz, que inveja, como é que faz para cantar nessa feira? Eu não vou lá pedir, mas um dia eu queria e tal, e finalmente chegou a minha hora. Agora, essa semana eu estou lá no palco com minha banda, vai ser um momento muito especial para mim, porque pela importância do momento, pela relação que eu tenho com a história de vocês, de acompanhar de longe, admirar e apoiar, e pela vontade que eu tinha mesmo de cantar para as pessoas que estão aí, que vêm do país inteiro, que vão ter a oportunidade de me ouvir cantando ali, meia horinha, uma hora. Realmente é um momento bem especial para mim. E Ciba, assim, a sua trajetória, ela está muito vinculada a esse tema da cultura popular, da resistência, né? A ciranda, a maracatu, a própria vivência com as comunidades. Para nós também do Movimento Sem Terra, a cultura e a arte, esse caráter de resistência tem tudo a ver também com o seu trabalho, com o seu caminhar. A gente gostaria que você falasse um pouco como é que você vê como hoje a gente pode falar de cultura popular, quais elementos você acha importante, a própria feira, né, a movimentação cultural que é uma feira, né, ela representa muito dessa resistência, mas que você pudesse falar um pouco da sua trajetória e como você vincula essas questões, quais questões você acha importante pontuar nesse nosso bate-papo, o que você gostaria de colocar de questões aqui pra gente. Esse termo cultura popular ele é sempre muito difícil de discutir, porque primeiro é difícil delimitá-lo, né? Porque se você fecha muito, ele deixa de ser realista, ficou coisa meio anacrônica falar em cultura popular, quase como esse senso comum de que coloca tudo que é cultura popular, que é considerado cultura popular num passado distante, uma origem, né? Desloca no tempo e no espaço e impossibilita qualquer agência efetiva no presente, qualquer projeção política para um futuro melhor e tal. Então eu gosto de começar já quebrando um pouco o conceito de dizer que cultura popular não é uma coisa fácil de dizer o que é. Ela pode inclusive abarcar modos de expressão que são entendidos como antagônicos, como funk, como rap, né?
esse conceito pode até abarcar movimentos importantes como o funk e o rap no Brasil, movimentos de periferia, né, urbanos e tal. Mas, basicamente, no nosso senso comum, a gente chama cultura popular a uma série de expressões bastante diferentes entre si, mas que de algum modo estão ligados ainda, de alguma forma, a um Brasil que não industrializou, que não urbanizou, ou que mesmo urbanizando trouxe essa carga desse outro tempo, que era um tempo de um Brasil, digamos assim, pré-moderno, né? E isso tem consequências sérias, a começar pela desvalorização, pela impossibilidade de realmente um tipo de conversa com o presente, mas traz uma coisa curiosa, que é um tipo de conhecimento que vem daí, de lá daquele passado, que é um conhecimento oral, que é um pensamento de fazer artístico que não é racional e não é dual, nem separado. Música, poesia, dança, teatro, expressões plásticas estão sempre muito misturadas em todas essas formas de expressão. E esse talvez seja um dos dados que eu acho que é a grande contribuição para o presente e para o futuro, que a gente deixa de reconhecer na cultura popular por conta dos preconceitos do senso comum. Esses preconceitos que dizem que a cultura popular é aquela coisa do passado, que é aquela coisa da raiz antiga, que é aquela coisa pobre, que é aquela coisa do analfabeto. E em alguns lugares, em algumas situações, algumas dessas tradições, elas conseguiram atravessar os tempos e se reinventarem com muita inteligência, com muita dinâmica. E aí eu passo a falar de um modo mais específico das tradições que eu faço parte, porque é sempre difícil falar tão aberto assim. Tem muita coisa, né? E a minha história está ligada a uma tradição, principalmente, que é a tradição do maracatu de baque solto, que está ligada a outras tradições que a gente chama de poesia, que são modos de fazer poesia rimada, poesia de improviso e tal. O maracatu está ligado com a ciranda, está ligado com o coco. Todos esses, de alguma forma, estão muito ligados à cantoria de viola, que é a grande tradição do Nordeste do Brasil e tal. E esses espaços de criação, eles souberam se reinventar ao longo das décadas, e sempre descobrindo soluções para as dificuldades, para as mudanças que o tempo trazem, né? E estão muito longe de serem expressões ou modos de pensar arcaicos. Pelo contrário, né? Pelo Super contrário, dinâmico, né? Vivo, eles né? têm uma lição de dinâmica e de capacidade de adaptação e de renovação, que eles poderiam servir muito mais para um país que se quer mais diverso, mais igualitário, mais inclusivo. Esse país que a gente quer. Esse país que é o contrário do que o nosso Brasil está se tornando no momento agora, pelo menos por enquanto. Eu sempre tive essa intuição de que a cultura popular era a grande coisa que a gente tinha no campo da cultura. E em Pernambuco definitivamente é. E hoje, mais do que nunca, eu vejo que as dinâmicas inteligentes da cultura popular, elas são ferramentas extremamente eficazes para modificação, para renovação social mesmo. A gente precisa virar essa chave, entender, olhar com mais respeito e de um modo menos de cima para baixo, enquanto país mesmo, né? Olhar para essa cultura como uma coisa realmente elevada que a gente tem, uma ferramenta maravilhosa. E o Ciba, que está aqui conversando conosco nesse café com MST especial, aqui direto do Armazém do Campo. Também o Ciba é pernambucano, como ele disse aqui, né? E a gente conversava um pouco antes que nós tivemos um grande encontro com o Mestre Baraxi em 2004, na segunda semana de Cultura Brasileira da Reforma Agrária, lá no Pernambuco, na Federal do Pernambuco, e também como isso tem uma ligação direta com os nossos acampamentos e assentamentos, né? Falando em específico lá do Pernambuco, uma manifestação que estava no cotidiano de várias localidades, mas ao mesmo tempo, naquele período, havia um grito, né? De dizer, estamos aqui, mas o que está ocorrendo também, há uma espécie de... talvez como você começou, né? Tudo é muito complexo falar de cultura popular, e ela tem dois elementos. Uma é de ou uma coisa pura, né? Como se algo imutável no tempo, né? Ou ela é uma coisa que está morrendo, então precisa ser resgatada, que nós não compartilhamos dessa análise, dessa visão, né?
A gente só acha que ela está aí, por isso ela tem tudo a ver com esse tema, que é o tema da resistência, porque ela justamente vai se reconstruindo a partir dos obstáculos e a partir também das vivências, né? E para nós foi super importante esse encontro lá em 2004, porque nos fez, ali nós tínhamos artistas populares do MST do Brasil inteiro, tendo um contato com uma cultura riquíssima, e aí sem clichê ou sem... É riquíssima mesmo, porque ela é viva, ela é orgânica, né? Acho que um dos elementos centrais da cultura popular é o elemento de ser orgânico a um processo, a um modo de construção de vida. E para nós também esse olhar também sempre foi muito importante. E a gente também, Ciba, já sabe que você andou a Feira Nacional da Reforma Agrária, que vamos estar na nossa terceira edição, ela não só ocorre aqui. O MST promove feiras nos estados há muitíssimos anos, né? E a gente sabe que você também já andou por aí participando de outras feiras. Você gostaria de falar onde foi, como você viu e como isso aqui ocorre num grande encontro, uma feira nacional, mas ela é fruto de um processo tanto da luta do MST, né, não é uma feira que ocorre do nada, mas também de experimentações de feiras que ocorrem nos estados e que vai dando então esse corpo que é artístico, que é de produção de alimento, né, enfim. Então, se você pudesse comentar um pouco pra gente... Eu tive lá em Alagoas, né, no ano passado. Foi a primeira vez que eu tive cantando no evento do MST. E Alagoas é uma terra importante para mim por vários motivos. É a terra do meu pai. Alagoas é um berço importante para a cultura popular pernambucana, né? Quer dizer, no passado, Alagoas teve um movimento muito vibrante e que foi muito perseguido, né? A perseguição do Estado e da polícia à cultura popular em Alagoas nos anos 30 do século passado foi muito forte. Tanto é que muita coisa do que existia lá deixou de existir, ou outros migraram para outros lugares e tal. Mas Alagoas sempre foi uma referência fundamental, assim. E, ao mesmo tempo, um lugar difícil de se ir, apesar de tão perto de Pernambuco. Sempre foi para mim muito difícil chegar em Maceió, que dirá no interior, né? Aí ir para lá com vocês, assim, tocar naquela feira com todo mundo ali do interior e tudo, foi o primeiro encontro muito especial para se lembrar mesmo para mim. Foi um belo portão de entrada mesmo. Tem um outro elemento, além da produção de alimento, das manifestações artísticas, tem também um espaço muito importante que é a culinária da terra, né? Onde a gente tenta dialogar com a produção de alimento, né? E dentro disso, e vamos ter também vários espaços de articulação, vamos ter várias apresentações também de manifestações culturais no chão, teatro, vamos ter congada, vamos ter uma série catira, uma série de apresentações. E não só ela, mas aí também para a gente puxar a conversa aqui, também para você dizer se é isso mesmo ou se tem mais coisa, a questão da música nesse processo de resistência, né? Então, dentro de toda a manifestação cultural, como que você também vê essa questão da música e da resistência nesse momento, na feira, nos espaços, a própria música dentro das manifestações culturais que você também desenvolve no seu fazer de vida, no seu fazer artístico? E como é que você está vendo tudo nesse momento? Qual papel você também acha? Se tem papel, se não são vários, dessa manifestação? Isso pode ser da música, mas também específico das manifestações. Que papel cumpre hoje o grande debate, né, do papel da arte nos momentos históricos? Que você pudesse dialogar conosco um pouco sobre isso. A música, ela tem essa magia de ser capaz até de ligar todas as outras artes, né? E ela consegue comunicar sem palavras, sem a necessidade da linguagem, ela ultrapassa barreiras culturais de língua, ultrapassa até o tempo, né? Porque a gente pode ser tocado por uma música que foi concebida e pensada para um tempo lá atrás, séculos atrás. A música realmente ela ocupa um lugar muito, muito especial para o ser humano, né? E o nosso país tem na música um espaço muito complexo, privilegiado de discussão. A história do Brasil ela vai sendo pensada na música também. E a música está sempre presente em cada momento, refletindo as questões, as contradições, a beleza e a feiura de cada momento, né? E a gente vem agora de um período razoável, e mais de uma década, um período bastante favorável, digamos assim, com políticas públicas mais inclusivas, com uma circulação maior de dinheiro
para as artes de um modo geral e que foi muito positivo, que fomentou e que possibilitou muita coisa existir, mas que também se mostrou limitado em termos de políticas realmente efetivas, sustentáveis. Tanto é que quando muda o contexto econômico, mudou muito radicalmente a realidade para o mercado da música, para quem vive de música e tal. E isso coloca a produção musical do país hoje num lugar muito importante de se repensar, porque é necessário se reinventar todo um modo de fazer, porque afinal de contas a gente não é artista nem músico porque era fácil, nem porque era bom, porque a gente precisava ser, né? Então é necessário uma reinvenção agora, e essa reinvenção ela passa muito por um entendimento, por um reentendimento de qual é a função política nossa. Não necessariamente uma política que seja óbvia ou que seja militante no primeiro sentido da palavra. Isso aí estaria dizendo uma regra que deve ser não é bem assim, mas que é muito importante qualquer artista hoje no Brasil entender a sua posição clara no momento político que se passa, que é um momento complicado de se entender, um momento bastante cruel e que atinge a todos nós, né? E a música, por ter essa capacidade de magia de comunicar diretamente, ela acaba sendo uma grande ferramenta, e não é à toa que ela é bastante, vou usar a palavra desprezada, mas muitas vezes até limitada pelas forças que querem um país mais restrito, mais cheio de dono, onde tudo é pago, onde tudo tem uma regra e tal. Esse país mais careta, mais quadrado, ele não tem música, né? A gente procura uma música desse país, a música que representa isso, ela existe, mas ela é muito fraca, perto da diversidade da música do país inteiro, né? Um país imenso, um continente, e você não dá conta de falar dessa música de um modo tão abrangente assim. Então, eu acho que é um momento importante para todos nós e que exige muita força, sabe? De reinvenção mesmo. E dentro um pouco disso, Ciba, assim, esse contraponto com a indústria cultural, por exemplo, como que você vê isso, né? Assim, inclusive da mercantilização de vários processos, inclusive da chamada cultura popular, que é aquilo que você começou, né? Você é de Pernambuco, mas hoje mora em São Paulo, também vivencia esse cotidiano. Como que você vê isso dentro, não só da música, mas da manifestação? Você tem observado, tem chamado a atenção algum fenômeno em específico? Olha, a gente vive num país, hoje praticamente num mundo capitalista, né? Então é muito difícil você escapar dessa dimensão capitalista nos processos de relações, a não ser que você tenha ou uma opção ou uma situação de bastante isolamento, né? E os discursos de separação, especialmente com a cultura popular, né, tem essa concepção simplista de pureza, de autenticidade, de que a coisa só é bonita se ela for pura, se ela for isolada, se as pessoas forem analfabetas, sem dente e não souberem se defender. E eu posso falar de um outro lado, que é dessa dinâmica da cultura popular, que se apropria de ferramentas que são da lógica capitalista do dia a dia, que as pessoas vivem nele e fazem concessões grandes às vezes, mas são concessões que são sempre opções também. As pessoas não são passivas, as pessoas têm os seus, entre aspas, patrimônio cultural e fazem dele o que bem entendem. Alguns resolvem vender mais, outros vendem menos, outros descobrem modos de, ao vender, se reinventar e até ganhar força com isso e tal. O que eu percebo hoje no Maracatu, na minha região lá, na zona da Mata Norte, é que tem uma geração jovem, que tem aí entre os 18 e os 21 anos, que é completamente digital. Que é outra pegada que é agora, super né? digital e que, ao mesmo tempo, é bastante tradicional no sentido de trazer a sua tradição, não no sentido de ser careta, não no sentido de ser saudosista, né? Mas são maracatuzeiros de verdade, como os avós foram. Mas eles são digitais, eles estão processando essa cultura deles através do WhatsApp, do Facebook, das ferramentas todas, do YouTube e tal. O melhor exemplo que eu tenho para dar é o poeta mestre Anderson Miguel, que é um jovem, cantou uma voz maravilhosa, um grande poeta. A gente tem trabalhado junto, acabei de produzir um disco dele, que acabou de sair a primeira faixa no
nas redes agora e tal, o mestre Anderson Miguel, o disco chama Sonorosa. E ele é um artista que já se movimenta completamente dentro desse campo aí que você vai achar ele facinho e tal. É a nova geração, é o maracatu digital e analógico também. E eu prefiro acreditar na capacidade das pessoas de se reinventarem e de se apropriarem das ferramentas para sobreviver e construir um mundo melhor. Não é nunca sem contradição e não é nunca sem questões e as derrotas estão juntos das vitórias, correm muito perto, né? E ninguém pode dizer o que é certo e errado, sabe, nesses processos, porque o tempo anda mesmo. E quando eu comecei a me envolver com maracatu, eu peguei a geração que poucos estão vivos hoje, né? A velha guarda da época, tem alguns vivos, mas já se foi muita gente. Eram pessoas que, quando eu comecei a conviver com eles, estavam na casa dos 60, que chegaram aos 80, né? Hoje já, os que estão mais velhos já estão mais de 80 anos e tal. Essa é uma geração que eu convivi muito com ela, foi a primeira que eu conheci. É uma geração que passou fome, que foi expulsa da terra, que foi morar praticamente favelizado nos arredores das cidades, que teve que conquistar com muita luta um pequeno espaço ali para conviver e que conseguiu, mesmo com uma história muito grande de pobreza e de exclusão, conseguiu não só sobreviver, trazer novas gerações com uma vida muito melhor, mas conseguiram trazer até os dias de hoje uma cultura de alegria, de riqueza, de dança, de música, de poesia, de criação, de vida. Essa lição ela é muito forte, entendeu? Essa lição ela é inestimável num país como o nosso e tal. Então eu prefiro acreditar nesse lado, de que do mesmo jeito que os avós atravessaram tudo isso, que foram mudanças, os netos estão aí fazendo as mudanças deles e esse conhecimento que está lá no meio disso. Você é otimista nesse aspecto? Eu sou, porque esse conhecimento ele não é o passo, ele não é o estilo de verso, ele não é a nota da música, ele não é o som, ele é um outro troço que está ali, é um grito de dizer, ó, eu sou vivo e eu sou diferente, eu sou eu e eu vou continuar sendo. Nem venha, entendeu? Nem venha me apertar porque por aqui eu vou passar, sabe? Essa lição ela eu acho que é a coisa mais importante que a cultura popular tem tudo a ver com a resistência, que é o nosso tema aqui. A palavra é resistência, na verdade. Ela nem sempre está ligada a uma militância política mais clara ou mais aberta, até porque, falando mais especificamente da minha tradição, é uma região que tem uma história de repressão muito forte, né? Bill Rock me contava que viu as pessoas amarradas como cachorro na época da Revolução de 64. Então, as pessoas sabem com quem estão lidando. Então, muitas vezes eu já esperei posicionamentos políticos um pouco mais combativos. Como, por exemplo, no momento em que, há alguns anos atrás, o governo do estado, Eduardo Campos, colocou a polícia para reprimir a festa do maracatu, que tradicionalmente vai até de manhã. E o amanhecer ele tem um lugar na simbologia do maracatu muito especial. É importante passar a noite e amanhecer o dia. É um dos modos de afirmação de que a coisa está viva e está forte. E é um ponto de orgulho, né? E num certo contexto que não cabe aqui, a polícia começou a proibir o maracatu de amanhecer. Nós fizemos uma mobilização lá em Pernambuco e depois de 2 anos a gente conseguiu reverter a situação, porque ela era ilegal de fato. E naquele momento se esperava um tipo de posicionamento mais abertamente contrário, assim, de enfrentamento, que não houve de um modo tão intenso como se esperava, assim. E eu entendi que a história de repressão ela é muito forte mesmo. As pessoas aprenderam que se não tiver uma certa acomodação ao sistema, talvez não seja nem possível existir, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que o que importa é que esse conhecimentozinho de que é necessário estar vivo, ele está ali. O fazer também traz um elemento de resistência. Às vezes o falar nem está ali. No falar não está, mas no fazer está toda a história. Legal. E assim, Siba, aqui nós vamos, então, aqui também tem um pessoal que está assistindo aí conosco aqui no Café com MST Especial sobre a terceira Feira Nacional da Reforma Agrária. Mandar um abraço aí para o Gustavo Marinho, Francisco Terto, nossos amigos, Maria Terra, que estão assistindo aí, participando. E estão chegando perguntas aqui. A turma quer dialogar contigo de lá do outro lado, e isso é legal também, porque também ajuda a trazer outros elementos. Então, a Lúcia Carvalho pergunta aqui, né? A Feira da Reforma Agrária é uma festa. Você acha que a feira cumpre um papel importante no fortalecimento da cultura popular?
A Lúcia Carvalho pergunta para ti, Ciba. São espaços de encontro, né? Tem a mesma lógica. São espaços de encontro onde as pessoas que compartilham com valores minimamente coincidentes se encontram e outras pessoas podem descobrir, renovar a própria concepção mesmo de modo de viver indo num lugar desse, né? Se a pessoa tiver o mínimo de sensibilidade, ela vai se deparar com uma ideia de país mesmo, eu acho, sabe? De ver tanta gente do país inteiro produzindo com a relação com a natureza, que não é só a relação extrativista do dinheiro e do enriquecimento e tal. Então, claro que isso tudo está ligado. A ideia da diversidade mesmo, e de que o pequeno somado, ele constrói uma coisa muito maior do que o grande, que é um horizonte inteiro com uma planta só, né? E a feira é um espaço de socialização disso, né? De como que a gente vai também organizando uma série de questões e dialogando. Acho que também a feira tem uma coisa bonita que é o encontro, né? A feira em qualquer lugar, né? Sim. E uma feira já pensada também com essas questões nos ajuda também a dialogar. Não é à toa que a feira, especialmente no Nordeste, é um dos espaços mais importantes na história da cultura popular, onde ela esteve presente, né? Especialmente a poesia. Os cantadores começaram nas feiras e tal, mas não só eles, né? Os poetas populares, os artistas populares, muitas dessas tradições, elas estiveram presentes nas feiras e até hoje muitos ainda estão e tal. Então aí tem uma ligação histórica da feira com a cultura popular que ela é difícil de separar mesmo. Até o próprio movimento, quando foi construindo a ideia de feira, foi também fortalecendo, a partir, não é inventando, né? Pelo contrário, é aprendendo com os processos de o que significa uma feira, o que tem a ver com a cultura e com a resistência, o ciclo da produção do alimento, né? A forma de produção, a relação com a natureza, né? Também dos seres humanos entre si, né? E acho que isso é importante. E o Pedro Arcanjo, Ciba, pergunta aqui, Ciba, fala mais sobre a reforma agrária e a cultura de resistência. Tem muita coisa em comum? É a mesma coisa, na verdade, né? Claro, porque a reforma agrária ela é contra uma força maior, que é uma força de acumulação, é uma força de exclusão e de manutenção de para muito poucos. Então, e que se não houver uma resistência, se não houver uma força contrária, mesmo pequena, mesmo pulverizada, a gente tinha aí um país inteiro só de soja, um país inteiro só de cana. Você vai para Pernambuco, na minha região, é só cana. Você olha no horizonte, é só cana. Só cana, né? Produziu-se açúcar por séculos, depois agora se produz açúcar e álcool. E tanta terra, né? E tanta gente sem terra, e tanta gente passando fome às vezes. E está muito ligado, porque sem cultura, se você não tem aquilo que te liga na tua história, é muito mais difícil você entender o seu valor. Quando você sabe que você veio de muito longe e que esse caminho seu tem mais gente atrás que lutou também e que sofreu também e que poderia e merecia estar em uma situação melhor. Se você não tem noção disso, você tem muito pouca força para resistir e você aceita um tipo de situação que não necessariamente é aquela que você poderia ter. Então são coisas muito até sinônimas mesmo, né? Tá tudo muito junto, deveria estar até mais junto. E até para fugir um pouco aqui, quem está participando aqui dessa conversa, o que você está pensando em aprontar aí lá da terceira feira da Reforma Agrária? Para quem já de alguma forma conhece a feira e acompanha o movimento e tal, a gente já disse bastante coisa, né? Para quem não conhece, nunca viu a feira, nunca veio à feira, vem inocente, fazendo de conta que é só uma feira enorme com gente do Brasil inteiro, vem inocente, vai curtir a feira, aí você vai ver aquela feira maravilhosa, tem uma comida massa também, várias opções de comida muito legais, tem os shows, aí de repente você vai se tocar que tem muito mais ali, naquela mistura de tudo aquilo, e que não é só uma feira, tem um lance muito mais importante para ser entendido naquele momento lá, que é o que vai valer a pena mesmo você sair de casa para assistir. Muito obrigada, Ciba. Eu acho que vai ser um encontro potente esse nosso. Vai sim, vai sim. O primeiro nacional, porque já houve outros, né? Mas de muitos outros que virão. E com certeza você fará parte, então, desse grande ato de resistência que é a luta do MST por reforma agrária, por terra. E nós temos uma palavra que é MST, por terra, arte e pão. E que a gente possa, então, na nossa feira, socializar. E como a gente descobriu que você gosta, né?
E aqui é tudo assim rápido, ligeiro, é um pessoal bem, né, a companheirada que está aqui também contribuindo e construindo esse café especial. Te entregamos aqui um licor artesanal, bom demais, de Jatobá, para que você possa... Jatobá mesmo, né? Aí tá... E é do Goiás, estamos recebendo a informação aqui, então que a gente possa se ver. E se quiser dizer mais alguma coisinha, chegar na feira. Agradecer, para mim é um privilégio poder estar aqui conversando e ocupar esse espaço, que é importantíssimo, e contem comigo, tamo junto. Mas na minha vaga não.